Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar o nosso estudo de estatística. Na aula passada a gente viu aí o que eram variáveis qualitativas e quantitativas. Na aula de hoje a gente vai mostrar algumas formas de apresentar esses dados, certo? Vamos supor que a gente fez uma pesquisa, coletou as informações lá da nossa variável, né, da nossa pergunta, e agora a gente precisa apresentar esses dados de alguma forma. Certo? Então a gente terminou vendo a aula passada o que eram variáveis qualitativas e quantitativas. Então vamos começar pela apresentação de dados de variáveis qualitativas, tá? Que não vai ser o nosso foco, mas eu só vou passar rapidinho para vocês. Essa daqui foi uma pesquisa que foi realizada pela Comissão da Diversidade em agosto desse ano, né, 2020, onde o intuito era perguntar sobre a volta remota, certo? A volta às aulas de forma remota e de forma presencial também, caso fosse possível. Tá, então eu separei 3 perguntas aqui, onde os dados são apresentados e as variáveis que estão aqui são variáveis qualitativas, beleza? Então vamos começar por essa da direita. Qual o seu nível de cansaço e sobrecarga agora em relação ao ensino presencial? A gente nota que já no topo a gente tem um título do gráfico, certo? Que no caso aqui foi a pergunta, e uma informação importante ali que foi o número de respostas. 188 pessoas responderam esse questionário. E aí, aqui a gente tem um gráfico de barras, certo? Onde essas barras elas estão em forma de coluna e cada coluna dessas vai representar uma resposta que foi dada, tá? No eixo horizontal ali a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4, só que a gente tem uma legenda embaixo falando que são esses números. O 0 significa muito menos cansado ou sobrecarregado, o 1 menos cansado ou sobrecarregado, o 2 está a mesma coisa, então o cansaço está igual, né, igual era no presencial, o 3 mais cansado e o 4 muito mais cansado. Então reparem que essa pergunta é o tipo de pergunta onde a resposta nos fornece uma variável qualitativa, né? Se eu te perguntasse qual o seu nível de cansaço e sobrecarga, você vai responder que está mais cansado ou menos cansado, né? Não vai, ou a mesma coisa. Não vai responder 37, por exemplo. Beleza? Então, os dados aí são representados em forma de colunas, né? Um gráfico de barras, e a altura da coluna representa o número de respondentes daquela alternativa, né? Daquela resposta. Então, a primeira coluna ali, a primeira barra, ela tem 3 pessoas que responderam, que se sentem muito menos cansados. Na segunda, 26 pessoas responderam que se sentem menos cansados, 42 responderam que é a mesma coisa, 86 responderam que estão mais cansadas com esse ensino remoto e 31 pessoas responderam que estão muito mais cansadas. Visualmente, isso daqui é muito mais fácil de ler do que uma tabela com vários dados, certo? Então, o gráfico de barras é uma boa maneira de apresentar informações sobre variáveis qualitativas. Observando esse gráfico, a gente percebe também que o número de pessoas que estão mais cansadas, né, estão mais sobrecarregadas, é bem maior do que o número de pessoas que acham que estão menos cansadas, que está mais tranquilo pelo ensino remoto. Vamos para o outro gráfico de barras também, que agora eles estão dispostos em formas de linha, certo? Que é essa questão aqui de baixo. Marque as opções abaixo informando se você conhece alguém próximo que já se contaminou com Covid-19. De novo, uma informação importante aí é o título do gráfico, né, que está bem em cima, e o número de pessoas que responderam também é importante para não mascarar as respostas. E logo embaixo a gente tem a mesma ideia do gráfico de colunas que eu falei anteriormente, só que agora em linhas. Então aqui o comprimento da barra indica quantas pessoas responderam aquela pergunta. Tá? Normalmente esse gráfico é utilizado quando a gente tem vários tipos de resposta, né? Aqui a gente tem mais formas de resposta, então a gente pode utilizar esse outro gráfico aí também para poder apresentar os dados. Aqui só de bater o olho a gente percebe que 117 pessoas, um número bem grande de pessoas, respondeu que conhece alguém próximo com Covid, mas que mora em outra residência, em outra casa. Tá? São números alarmantes aí, inclusive. E a última forma que eu estou trazendo aí para mostrar para vocês é o gráfico de pizza, que é bem famoso também, certo? Ele é bem famoso porque ele aparece sempre em estatísticas, né? E a pergunta aqui nesse caso é: se você pudesse escolher, preferiria continuar como está ou recomeçar presencialmente? Então, o que a gente tem de informação aí nesse gráfico?
O círculo completo, ele representa o todo, né, o total de pessoas que responderam, e cada fatia vai representar proporcionalmente, a área dessa fatia, né, representa as respostas daquela opção que foi dada na nossa pesquisa, né, na nossa pergunta, certo? Então, as respostas possíveis nessa pergunta eram continuar online ou retornar apenas presencialmente. Então, reparem que ele é um gráfico bastante visual também, porque só de bater o olho a gente consegue perceber que mais pessoas preferem retornar apenas presencialmente. Né? É um número de 34,8% aí preferem continuar de forma remota, certo? De forma online. Eu não vou explicar como construir esses gráficos de variáveis qualitativas porque é um assunto que vocês já viram no ensino médio, tá? Se alguém não viu ou tem dúvida de como construir, principalmente o gráfico de pizza, né? Porque a gente usa uma regra de 3 aí para fazer a proporção do ângulo, né? Para poder construir as fatias, me pergunta no atendimento que eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Vamos para frente, então, para variáveis quantitativas, certo? Então, vamos supor que eu fiz uma pesquisa aqui para saber as alturas das pessoas. E eu entrevistei 100 pessoas, tá? E eu anotei esses números numa tabelinha que está disposta aqui, certo? Então, a primeira pessoa entrevistada diz que tem 170 centímetros, a segunda 162, terceira 153, e eu fui fazendo isso e anotando os dados. Bom, esses dados eles estão aí de forma bruta, né? Estão desorganizados, enfim, e é muito difícil obter informações deles. Então, se eu perguntar quantas pessoas têm 1,65 m, você vai ter que procurar ali na tabela e vai ser muito ruim de encontrar todas essas pessoas e a chance de errar é muito grande. Bom, a primeira forma que a gente vai ter aí de organizar essas variáveis é o que a gente chama de rol. Certo? O que é o rol? É a gente pegar todos esses dados que a gente coletou e organizar de forma não decrescente, beleza? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou olhar lá na minha tabela qual é o menor valor que eu tenho. Nesse caso aqui, o menor valor, a menor altura que eu encontrei é de 141 centímetros. Então ele vai ser o primeiro valor que eu vou colocar no meu rol. E eu vou seguindo esse processo. Então agora eu vou olhar qual é o próximo valor. Qual é o próximo que é menor? Não tem 142, não tem 143, não tem 144, o próximo é 145. Então eu vou lá e coloco ele logo em seguida. Depois, tem 146? Não, mas tem dois 147. Então eu vou lá e coloco 147, 147. Repare o seguinte, por que eu falei que o rol, os dados estão ordenados de forma não decrescente? Porque do 141 para o 145, cresceu, aumentou. Do 145 para o 147, aumentou de novo. Do 147 para o 147, permaneceu constante. Tá? Então eu não posso falar que isso é de forma crescente, porque tem momentos que está constante, beleza? O que não pode acontecer é decrescer, a menos que eu organize o meu rol de forma que seja sempre não crescente. Aí vai sempre do maior até o menor, certo? Tendo momentos que pode ser constante, mas aí não muda o sentido. Beleza? Então o rol a gente faz isso até completar a planilha. Só que tá bem difícil de ver isso daí, então eu vou mostrar para vocês como fazer isso usando as planilhas Google. Certo, gente? Então nessa planilha que eu coloquei todos os dados da mesma forma como está lá no slide, e aqui eu organizei eles em coluna da mesma forma que eles apareceram aqui. Então primeiro 170, depois 161, depois 159. Então peguei essas colunas aqui e coloquei todos em uma só. Por que a gente fez isso? Porque agora eu vou selecionar todos esses dados aqui, ó. Vou clicar no primeiro, apertar Ctrl Shift para baixo, aí ele já seleciona todos até o último. E aí eu posso fazer de duas formas. Ou eu clico com o botão direito e aperto aqui em classificar intervalo, certo? Que aí ele já vai falar, ó, coluna M, que é onde estão os dados, de A a Z, ou seja, do menor para o maior. Classificar, e aí ele já organiza para a gente. A outra forma de fazer isso, né, eu posso clicar no primeiro e arrastar para baixo até selecionar o último também. Tá? Tem duas formas aí de selecionar. E aí eu posso vir aqui em dados e classificar intervalo por coluna M. É a coluna M que eu quero organizar. Né? Se eu vir aqui na página, ele vai bagunçar tudo a nossa tabela. Tá? Então não é página. A gente vem em dados, classificar intervalo por coluna M. De A a Z, ele também coloca em ordem crescente. Daí é só eu organizar aqui na tabela novamente, tá? Mas é importante ter eles em uma coluna só para a gente conseguir fazer essa organização em rol. Vamos voltar para os slides. Então, agora tendo os dados organizados, responder aquela pergunta do começo é mais fácil, né? Então,
Vamos supor que eu queira perguntar aqui, ó, quantas pessoas têm 1,65 m, ou seja, 165 centímetros. Então a gente olha aqui, ó, e tem aqui, ó, o primeiro está aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas com 165 centímetros. Então, quando as informações estão em rol, é muito mais fácil a gente poder organizá-las. Então, só lembrando, o rol é a sequência de dados brutos organizados de forma não decrescente. Uma outra maneira de organizar esses dados é o diagrama de ramo e folhas, certo? Como que funciona o diagrama de ramo e folhas? Eu vou montar uma coluna aqui com os dados das centenas e dezenas, tá? Eu poderia ter colocado só centenas, mas como as casas das centenas aqui praticamente não mudam, né? Praticamente todos os dados começam com uma centena, né? Só vai ter 2 aqui com 2 centenas. Eu peguei centena e dezena para poder montar a nossa primeira coluna aqui, tá? Então, o menor dado lá é 14, centena e dezena, e vai até 21, centena e dezena. Então, eu coloquei aqui de 14 até 21. Esses são os ramos, beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha tabela quantos começam com 14, beleza? Então, olhando lá, eu tenho 141, 145, até o 149, eles começam aqui, ó, com 14. A casa das centenas e das dezenas é 14. Depois é 15, então esse eu não coloco. E eu vou ver as unidades e vou colocar as unidades lá no meu gráfico, né, no meu diagrama. Então, ó, 1, 5, 7, 7, 9, 9. E aí eu volto lá e coloco 1, 5, 7, 7, 9, 9. Beleza? Então, eu coloquei aqui o meu primeiro. Agora eu vou para o próximo. Com 15, quais são? E aí eu vou colocando até preencher, né, todas as linhas do nosso diagrama. Essa parte da direita a gente chama de folhas, beleza? E esse é o diagrama de ramo e folhas. Por que ele é interessante? Primeiro, porque a gente tem os dados de forma organizada aqui, né? A gente pode ler ele dessa forma. Eu tenho 141, 145, 147, 147, 149, 149. Depois eu tenho 150, 152, 153, 153 e assim por diante, certo? Então, isso daqui ele é interessante porque ele fornece mais informações para a gente, né? Eu sei que a maioria das alturas, por exemplo, está ali na casa dos 170 centímetros, entre 170 e 180. Eu posso perceber também, ó, que eu tenho poucas pessoas com altura entre 2 metros para cima, de 2 metros para cima. Eu tenho poucas pessoas também com menos de 1,5 metro, certo? Então, esse diagrama de folhas ele já fornece bastante informação para a gente de como está concentrada a nossa amostra, de como está concentrados os dados ali. A gente vai ver isso na próxima aula, que são medidas de tendência central e medidas de dispersão. Uma outra vantagem dele é que ele pode ajudar a gente a construir o rol, certo? Então, vamos pegar lá de novo a nossa tabela com os dados brutos de forma desorganizada. Né? E aqui eu já montei os ramos, né? Já montei o ramo aí do nosso diagrama, e agora eu vou olhar os dados na ordem lá. O primeiro é 170, então ele vai estar aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta linha, certo? Então eu coloco lá, 170 termina com 0, então eu coloco 0 nas unidades. O próximo é 162, então eu vou lá na linha que começa com 16 e coloco 2 nas unidades. E vou seguindo na ordem da nossa tabela, assim fica mais difícil de eu me perder. Então eu vou seguindo lá, o próximo 153, coloco 3 na casa das unidades lá nas folhas. E aí eu vou ter um diagrama de ramo e folha, só que ele está bagunçado, ele não está em ordem crescente, né? Vamos olhar aqui a primeira linha. 1 para 9 aumentou, do 9 para o 7 diminuiu. Só que é muito mais fácil organizar as folhas agora, né? Porque elas já estão separadas aqui, é muito mais fácil eu colocar em ordem crescente esse diagrama do que a tabela. E aí eu tenho ele organizado e aí eu posso montar o meu rol também, ou já deixar assim também, né? Dependendo do que for pedido no exercício. Próxima forma de mostrar os dados, de apresentar os dados, é com a tabela de frequência. Tá? A tabela de frequência ela vai agrupar os dados de alguma forma também e vai mostrar quantas vezes cada um deles aparece. Tá? Aqui, se a gente tiver variáveis discretas, a gente vai ter uma forma de fazer, e se a gente tiver variáveis contínuas, a gente vai ter uma outra forma, que é agrupar por classes. Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo.